Irmãos, hoje nós temos uma ministração abençoada pelo Senhor. A ministração vai ser em torno do livro de Ruth, um livro abençoado, um livro que tem 4 capítulos apenas, mas um livro abençoador, um livro impactante. O tema, se tiver um tema nessa ministração, o tema é resgatador de gerações, tá? E para a gente se sintonizar, eu escrevi algo, né? Para a gente já saber o foco, o objetivo. Todo marido tem o chamado para ser o resgatador das gerações. E toda mulher pode ser uma companheira leal desse propósito, tá? Só para a gente se sintonizar. Vou contar para vocês um pouco da história desse livro, só para o contexto, para a gente entender do que a gente vai falar. Essa história de Ruth, ela aconteceu paralelo ao livro de Juízes. Então, nessa época, estava tendo um período de desordem social muito grande, desordem religiosa. Cita em Juízes, em alguns lugares, alguns versículos, inclusive Juízes 17:6, que em cada um fazia o que parecia certo. Cada um fazia o que parecia certo. É diferente de hoje em dia, irmãos. Mas isso não pode ser na igreja do Senhor. Porque nós temos o quê? A palavra. E nós temos o quê? A aliança do Senhor. A igreja é modelo de Cristo, tá? Então, vamos mudar isso. Então, nós vamos ter aí alguns ajustes. Vamos falar ajuste, puxão de orelha pesa um pouquinho, né? Alguns ajustes do Senhor, para que a gente possa ser esse modelo. E nós precisamos sempre ser ajustados pela palavra, tá? Vamos lá. Os personagens do livro de Ruth. Elimeleque, marido de Noemi. Elimeleque e Noemi tiveram 2 filhos, Malom e Quileon. E onde que eles moravam? Eles moravam em Belém. E vamos para os significados dos nomes? Belém, casa do pão. E adivinha o que faltava? Faltava alimento lá, faltava o pão. E o problema não era a terra, e eu não vou entrar nesse assunto, mas o problema não era a terra. E aí Elimeleque teve uma grande ideia. Como está faltando pão aqui, eu vou numa outra terra. Eu vou deixar a terra prometida e vou para uma outra terra. Uma terra muito especial aos olhos deles, não nos nossos olhos. Eles olharam para Moabe, onde a economia estava melhor. E Moabe, qual é o significado de Moabe? A minha mão é o meu pai. Saíram de um lugar onde que a terra prometida, a casa do pão, né? Imagine só, sai da terra prometida e vão para um lugar onde que agora passa a ser governado por quem? Pelas suas mãos. Aquilo que ele pode trabalhar, aquilo que ele pode fazer, a sua mão passa a ser aquele que te guia, né? E alguns sabem os desfechos dessa história, mas nós vamos contar, tá? E vamos lá. E qual que é o nome de Elimeleque? O nome de Elimeleque o meu Deus é rei. Elimeleque, imagine só, representava o nome dele no mundo espiritual, na terra, que ele era governado por Deus, onde Deus é o cabeça e governa a vida dele. E ele deixa a terra prometida, o lugar que dá pão, sem consultar a Deus, e foi para esse lugar onde que a mão dele passa a governar ele. E a esposa dele, Noemi, o nome dela significa agradável, ou terra agradável. E adivinha, irmãos? Quando ela foi para Moabe, depois ela voltou para Belém, quando chamaram ela, ela falou assim, ó, não me chamem mais de Noemi, agora o meu nome mudou. O meu nome é Mara, amarga, ou terra amarga. Olha só o que representou essa mudança. Mudou a sua identidade, mudou o seu nome, a visão espiritual mudou.
E por incrível que pareça, eu acredito que todos que vão ter filho, pesquisa o que significam os nomes. E os nomes dos filhos dela, adivinha? Malom e Quileão, enfermidade e mortandade. E aí, irmãos, pesado o negócio? Bom, vamos lá. Elimeleque, estando já com a família dele em Moabe, Elimeleque morreu. Os filhos deles, de Elimeleque e Noemi, Malom e Quileão, casaram com quem? Com moabitas, cuja o Deus falou que não deveria casar. Eles casaram com mulheres moabitas. Passado ao longo, em torno de 10 anos, o que aconteceu? Eles morreram também. Aí Noemi ficou sozinha, apenas ela e suas duas noras, né? Orfa e Ruth. E aí adivinha o que aconteceu? Logo em seguida, ela ficou sabendo, irmãos, que em Belém tinha alimento agora de novo. E aí o que ela fez? Ai, tem alimento na terra prometida, a casa do pão, vamos voltar para esse lugar. E ela voltou para onde? É lógico que vai ter alimento na casa do pão. Era o período que eles tinham que se arrepender, ver o que estava acontecendo e ia voltar a estabilizar as coisas, né? É igual no casamento. Aconteceu alguma coisa? Não, vou largar dessa, vou pegar aquela terra que é melhor. Vai nessa. E aí, ela em caminho, voltando, no meio do caminho, ela e as suas duas noras, ela parou e pensou, e falou para Orfa e falou para Ruth: eu não tenho mais nada para oferecer para vocês. Voltem para Moabe, porque vocês são de lá, volta para lá. Quem sabe, né? Deus te abençoe lá, abençoe vocês. E aí elas não queriam voltar. Noemi insistiu novamente e Orfa falou: vou voltar para minha terra. O significado de Orfa é pescoço duro. Ela voltou para os deuses moabitas, para a cultura dela. Ruth, não. Ruth, ela falou: não me fale isso, né, minha sogra? Aonde você for, eu irei. Eu quero estar com você. E ela seguiu a Noemi. Chegando em Belém, já chegou no início da safra. E começou a ter colheita. Obrigado, minha querida. Começou a ter colheita lá. E ela conversou, Ruth conversou com a sua sogra. Falou: minha sogra, eu estou querendo ir colher cevada num campo. Você me permite? Você me permite? Ela falou: vai, minha filha, pode ir. E ela foi, olha o respeito que ele tinha com a sogra dela. Imagine só, que mulher leal e companheira. E ela foi colher. E por um acaso, né? Vamos falar assim, pela mão de Deus, ela foi colher colheita justamente num parente próximo da Noemi. E em Levítico fala que se por acaso morressem os maridos, né, e não tivesse como ter filho, o parente próximo, ele poderia ser um resgatador daquela família. Poderia casar com ela e dar um filho. E esse continuaria a linhagem dele, tá? E aí o que aconteceu? Ela colhendo cevada que caía, porque era lei, ela podia, os pobres. Até eu li algo no Levítico que eu achei interessante, que aquele que tinha campo, que não deveria colher todo o campo, deixa um pouco nos cantos, porque se os pobres quiserem, deixa um pouco para os pobres, não sai pegando tudo, colhe, mas deixa um pouco para os pobres pegarem. Aí você imagina porque o povo de Israel é próspero, eles pensam em tudo, em todas as coisas. E aí Boaz, que é o dono desse campo, ele viu que a Ruth estava colhendo justamente nesse campo que era dele, ele conversou com o seu capataz, e ele falou: capataz, quem que é essa mulher? Ele falou assim: ela é a Ruth, a moabita, a nora de Noemi. Aí ele se agradou dela, por ser parente próxima. E ele começou a favorecer ela. Ele conversou com a Ruth e falou: continua colhendo no meu campo, nessa safra. E ele falou para ela: e quando você tiver sede, tome água com as minhas empregadas, fica à vontade. E eu vou dar uma ordem para nenhum dos meus empregados molestar você. Então fica à vontade.
E Boaz conversou com os empregados dele para que eles pudessem deixar um pouco a mais aquela cevada cair pelo caminho, para que ela pudesse colher mais ainda. E quando Ruth chegou na casa dela com Noemi, ela chegou com uma grande fartura de alimento. E aí Noemi falou para ela assim, ó, foi Deus, vocês, né? Vou traduzir aqui, Fernando Crepaldi. Gente, foi Deus, vocês não estão vendo? É um sinal. Então vai lá, minha filha, vou dar estratégia para você como funciona aqui, ó. Ele vai estar, o Boaz, lá no campo dele, porque colheram lá, fizeram a colheita, ele vai comer, ele vai beber, ó as mulheres, ó, ele vai estar com a barriga cheia, espera, ele chegou em casa, comeu, bebeu, tal, tranquilo. Aí sim, aí você vai lá, seja esperto. Aí quando ele comer e estiver tranquilão, ele vai deitar lá, aí você deita aos pés dele, que ele vai conduzir o que vai ter que ser feito. E foi o que aconteceu. E Boaz, ele acordou de madrugada, ele levou até um susto, né? E falou, o que você está fazendo aqui? Ele falou assim, ela falou assim, ó, eu estou aqui, eu sou, como se ela estivesse se entregando, eu sou sua, estou aqui para você me conduzir, né? E Boaz falou, eu tenho um parente mais próximo do que eu, da Noemi. Então eu vou conversar com ele e vou oferecer. Se ele não quiser você, eu quero. Eu prometo diante de Deus que eu serei o seu resgatador, tá? Eu serei o seu resgatador. E foi isso que aconteceu. Ele foi conversar lá com o parente mais próximo e ele conversou lá, parente mais próximo, você quer? Ele falou que queria por causa da propriedade. Mas depois ele viu que no pacote vinha a Ruth, ele falou, não, pode dar prejuízo, porque eu tô de olho na grana. Então não, pode ficar com ela, tá? E aí Boaz ficou com a Ruth e com a propriedade dela, tá joia? Agora, irmãos, a gente deu essa introdução para vocês abrirem a Bíblia, tá? Agora abram a Bíblia em Ruth, capítulo 4, versículo 13. São os últimos versículos do livro de Ruth. Nós vamos ler do 13 até o final. Ruth 4, 13. Vou ler. Boaz casou-se com Ruth e ela se tornou sua mulher. Boaz a possuiu e o Senhor concedeu que ela engravidasse dele e desse à luz um filho. Parou? Então as mulheres disseram a Noemi, seja o Senhor bendito que não deixou hoje de te dar um neto, que será teu resgatador, e seja afamado em Israel o nome deste. Ele será restaurador da tua vida e consolador da tua velhice, pois tua nora que te ama o deu à luz, e ela te é melhor que 7 filhos. Noemi tomou o menino e pôs no regaço, e entrou a cuidar dele. A vizinhança lhe deram um nome, dizendo, a Noemi nasceu um filho, e lhe chamaram Obed. Esse é o pai de Jessé, pai de Davi. São estas, pois, as gerações de Pérez. Pérez gerou Esrom, Esrom gerou Rão, Rão gerou Aminadab, Aminadab gerou Naasson, Naasson gerou Salmão, Salmão gerou Boaz, Boaz gerou Obed, Obed gerou Jessé, e Jessé gerou a Davi. Amém. Em Ruth termina com uma genealogia. E geralmente nos livros se começa com uma genealogia. Em um outro livro, Mateus, começa com genealogia. Eu fico pensando, terminou o último livro de Ruth, fala assim, ó, e Boaz gerou Obed, Obed gerou Jessé, Jessé gerou Davi. Quem sabe os primeiros capítulos indicam aquilo que estava escrito, vou falar para acontecer, vou falar escrito. Vamos pensar que em Ruth tinha algo para acontecer, mas não quiseram cumprir o seu chamado. Mas teve alguém que quis cumprir. E aí mudou-se a história. Houve um resgatador que mudou a cultura. Por conta desse resgatador, Ruth, ela passa a entrar na linhagem de Davi. E aqui fala de quem? Do seu marido, Boaz.
Boaz entrou. Ele não fazia parte dessa genealogia. E nós, como maridos, resgatadores de uma cultura, talvez a cultura da esposa não seja uma cultura de Cristo. Talvez a cultura do homem não era uma cultura de Cristo. E nós não estávamos nessa genealogia. E agora nós somos cristãos. E nós temos a oportunidade de entrar nessa genealogia. Na genealogia de Cristo. Salvos, remido. Um resgatador e uma mulher leal. Quem sabe, no final da história, está ali o nosso nome escrito. Mudar a história. Irmãos, o significado da palavra resgatador, na etimologia da palavra, é resgatar, resgate mais dor, ou resgatar da dor. Nós somos habilitados pelo Senhor, por causa dele, para isso. Os homens, para resgatar da dor. Resgatar da dor é tirar de um ambiente. Resgatar da dor é o libertador. Como Moisés foi libertador. Como quem mais é libertador? Como Cristo é libertador. Então, o resgatador, quem for resgatador, prefigura Cristo. Boaz tem a prefigura de Cristo. Moisés e cada um de nós somos habilitados por Cristo para ser dessa forma, irmãos. Se a palavra é lançada que há possibilidade de mudar, há possibilidade de ser diferente. Se a palavra fala que dá para ser diferente, se você, homem, não é um resgatador, a partir de hoje você pode ser um resgatador. Vou fazer um paralelo do marido Elimeleque e do marido Boaz. O marido Elimeleque, ele olhou apenas o contexto natural. E qual é o contexto natural? O homem tem que sustentar a casa. Aí eu vou contar uma coisa aqui que acho que algumas mulheres vão ficar até felizes. Ele só sustentava a casa. Então vamos dizer assim, que ele ganhava muito bem. Então esse resgatador, ele chegou com 50 mil em casa, que era o seu salário, e entregou para a mulher. Mulher, toma aí, ó, sustenta a casa. Eu te dou dinheiro, 50 mil. Faz o que você quiser. E algumas mulheres vão achar que isso tá, glória a Deus, excelente. Não precisa de mais nada. Deu 50 mil, tá excelente. Mas vamos inverter? E se fosse milão? Toma os milão e cuida da casa e se vira. Ah, não quero não, esse endemoniado tá pensando o quê? Né? Aí já muda de conversa. Então existe o homem que tem olhar natural e também tem a mulher com olhar natural. Então, Elimeleque, ele só tinha olhar no básico. Ele cuidava apenas das coisas terrenas. Só tinha essa visão. Então ele olhava, o que precisa? É alimento. Então beleza, alimento, isso aqui, vamos lá, minha mão, o que eu posso fazer? Isso aqui, pronto. Agora Boaz, ele olhava para o todo. Ele não olhava apenas para isso, mas ele olhava para o todo. O contexto era o todo. Ele olhava no âmbito natural, da carne, do emocional, da alma, também do espírito. Então ele olhava o todo. Uma vez ouvi um testemunho que tinha uma irmãzinha que sempre vinha pedir oração na igreja. E estava ela com o quê? Com uma foto. E toda vez orava por aquela foto, e foi passando-se o tempo. E aí o pregador chegou um belo dia e perguntou: já faz um tempo, né, que eu vejo a senhora orando pelo senhor, por essa foto. Ele é seu filho? Ela sim, é meu filho. Tá. Aí ele falou assim: ele já foi preso, já aconteceu isso, já aconteceu aquele outro. E assim, menino aí não tem jeito, né? Tá. Aí o pregador falou: e você, só tem esse filho? Falou: não, eu tenho um outro filho. Tá, e o outro filho? Não, esse outro meu filho não me dá trabalho. Ele trabalha, é esforçado, trabalhador, tudo. Eu falei: que bênção, mas que bom que ele é esforçado, trabalhador. Mas e aí, ele é de Cristo? Não. E aí, irmãos? Um não está dando trabalho, mas não é de Cristo do mesmo jeito. Um é enfermo e o outro está morto. Não adiantou nada. É Malom e Quileon. O que adiantou? Os dois vão para o inferno. Né? Então nós precisamos ajustar a nossa visão.
Boaz, ele interferiu na geração de Ruth. Ele interferiu. Nós, os maridos, daqui a pouco vai para a mulher, tá? Aí ele via nós, os homens, vai para a mulher, a gente dá uma aliviada. Depois ele põe o cinto de segurança e vai de novo, tá bom? Então, Boaz, ele interferiu na geração de Ruth. Então, nós podemos, né? E tudo vai ter consequência. Por um lado e por outro. De interferir na geração de Ruth. Então, ele foi um resgatador de uma cultura de passado. Tem um outro texto que eu acho interessante, que se por um acaso a mulher, ela fez um voto de tolo quando ela era solteira, quando ela casa, o marido, ele pode quebrar esse voto, que até teve um testemunho aqui nessa turma nossa aqui, que foi lá e quebrou essa maldição, fez uma oração em casa. O marido orou para a esposa. No dia seguinte, teve a resposta e desatou as coisas. Tá? Desatou. Uma oração. O marido entendeu, pum, e orou. Se é isso que tem que fazer, vou fazer. Orou e desatou. Quebrou aquela maldição. Palavras lançadas. Ligado. A pessoa que era ali solteira acreditou naquilo que era falado. E o marido falou, não, daqui para frente comigo, eu anulo essas palavras, você é isso, você é aquele outro e você é aquilo lá. E o marido foi lá e foi o quê? Um resgatador. Amém. Irmãs, nós vamos também olhar um pouquinho a vida de Ruth. E eu quero fazer um paralelo também com a vida de Orfa, né? Nós vemos na história que as duas, elas tiveram atitudes semelhantes. A postura das duas foram semelhantes. A situação era a mesma, as duas eram viúvas. E quando Noemi falou que ia voltar, as duas falaram, não, nós vamos com você. Nós vamos com você, nós vamos com você. Só que a postura aparentemente era a mesma. Só que a decisão não. Na hora de decidir mesmo, Ruth decidiu ficar com Noemi. E Orfa decidiu voltar para os deuses, né? Para a cultura, não vou nem falar Deus, vou falar para a cultura que ela tinha. Então, irmãs, quem nós queremos nos tornar? Quem nós somos? Queremos se tornar Ruth ou Orfa? Vamos entender? Ruth, ela entrou, se a gente pegar lá em Mateus, ela está na genealogia do nosso Messias. Ruth é lembrada até hoje. Até hoje é lembrada com dignidade. Todo mundo fala de Ruth com honras. E Orfa? O que a gente sabe dela? Nada. Então, quem nós queremos ser? Nós queremos ser pessoas que a nossa geração é lembrada como do Messias? Ou nós queremos ser mulheres que, a hora que a passar, porque a Bíblia fala que nós passamos como uma árvore, uma folha, passar, acabar, acabou. Ninguém vai mais lembrar da gente. O que nós estamos fazendo com a nossa geração, mulheres? Nós vamos deixar filhos que vão servir o Messias? Ou nós vamos acabar, acabou, Deus que cuida dele, Deus que cuida dos meus filhos, Deus que cuida da próxima geração, seja o que Deus quiser. Quem nós somos? Amém. E aqui tem alguns tópicos, 4 tópicos. O que podemos aprender com Boaz? Primeiro, Boaz, ele enxergou as qualidades de Ruth. Olha uma qualidade que ele enxergou que eu achei interessante. Eu vou estar lendo o texto para vocês, que às vezes a gente não enxerga. Eu, pelo menos, depois que eu li, que eu falo, é verdade, não pensei nessa qualidade, mais essa qualidade que minha esposa tem. Olha Ruth 2:11. Boaz respondeu, contaram-me tudo. Não precisa abrir a Bíblia, viu, irmão? Se quiser colocar no telão, pode pôr. Ruth 2:11. Boaz respondeu, contaram-me tudo o que você tem feito pela sua sogra, depois que você perdeu o seu marido. Como deixou o seu pai, como deixou a sua mãe e sua terra natal. Vocês concordam que para os casados e para os solteiros que um dia vão casar, que é isso que acontece? Vai deixar pai, vai deixar mãe e vai deixar sua terra? Tá aí, já é uma qualidade. Deixou para ficar com você. Olha que qualidade. Já é uma qualidade, né? Então eu vejo aqui que Boaz, ele enxergou as qualidades. Porque, irmãos, se a gente for olhar para os defeitos,
Não, ninguém vai ficar mais casado na vida, porque todo mundo tem defeito. Não é verdade? E eu quero que você pense aí agora. Qual são as qualidades que você valoriza na sua esposa? Quais são as qualidades? Então, não dá para falar que não tem, que tem. Se tá com você, já tem uma qualidade, que deixou para ficar com você, né? Já pensou? E o engraçado, engraçado é que nós vamos fazer algumas visitas, aí eu pergunto, ô resgatador, lindão, abençoado, vou fazer uma pergunta para você. Aí eu vou lá e faço a pergunta: qual é a qualidade que você enxerga na sua esposa? Aí ele responde: ela é uma boa profissional. Eu falei: o quê? Você está de brincadeira comigo? Não, ela trabalha bem, ela é esforçada. Nossa, como que ela se sai bem no serviço? Eu falei, acho que não é muito bem a qualidade que eu estava pensando na resposta, né? Então, você vê como que... Aí eu faço uma pergunta: e por que você casou com ela, né? Para ver se a pessoa não muda. Será que eu casei com ela porque ela trabalhava bem? E às vezes tem uma outra resposta. Não, nossa, ela é uma ótima dona de casa. Deixa tudo limpinho, certinho. Aí eu penso assim, legal, é o papel da mulher. Porém, se for só isso, irmãos, hoje em dia é mais fácil, não é? Se eu contratar uma empregada, vai fazer isso. Então, peraí, dá para melhorar a qualidade, não dá? Eu tô falando isso aí, irmãos, pra gente... Procura, irmãos. Procura que a gente acha. Os casados aí, né? Os homens, vocês sabem, né? Quando a gente tem muito interesse, a gente consegue ficar mais analítico, né? Então a gente consegue analisar melhor, né? Já começa a elogiar mais. Então a gente consegue melhorar nisso, tá? E eu achei interessante, Boaz, ele enxergava de uma forma diferente, né? Vamos lá. Imagine só, quem cita isso é a Miriam no curso, Por Toda a Vida. Ela cita, imagine só esse copo. Esse copo, ele tem exatamente metade de água no copo. E você e eu, nós estamos com muita sede, mas muita sede. Eu posso olhar para esse copo e falar: glória a Deus, tem água nesse copo. Tem tudo isso aqui de água para beber, tem meio copo d'água. Ou eu posso olhar para o copo e falar assim: que desgrama esse copo. Só tem metade de água, não vai matar minha sede, né? Então, o olhar nosso precisa mudar. O olhar do resgatador, para começar a ser resgatador, já tem que ter um olhar diferente. Já tem que caçar o que tem de pão aí, né? Só um minutinho. E dentro desse primeiro ponto, quando eu citei para vocês sobre o papel da mulher, né, um dos papéis da mulher, que é ser ali papel do lar, dona de casa, tem uma diferença. Tem o papel da responsabilidade do lar versus a obrigação da responsabilidade do lar, tá? Se o marido é um xarope que vê um pelo que caiu no chão e fala assim: olha esse pelo, tá tudo sujo, não sei o quê, e só acha defeito, vai ficando tão pesado o negócio que o negócio vira obrigação. Aí o negócio fica tão chato que ela não consegue fazer mais nada, tá? Tem esse ponto. Agora, quando o negócio é gostoso, vocês vão ver que Boaz, vocês vão ver que Ruth, ela trabalhou até o entardecer, porque o trabalho dela estava leve. Eu vou ler para vocês o texto, Ruth 2,16. Porque, irmãos, isso é para os homens e para as mulheres. O serviço nunca acaba. Para as mulheres, o serviço de casa nunca acaba, irmãos. É um negócio que brota. E o serviço dos homens nunca acaba. Glória a Deus, porque não pode acabar. Se não acabar, não passa fome. Não pode acabar. E se tem serviço em casa, significa que o negócio está acontecendo, está tendo vida, né? Então, glória a Deus, o serviço não vai acabar. Então, a palavra de Deus fala que existe tempo para todas as coisas. Então, tempo para trabalhar, tempo para isso, tempo para aquilo lá. E nós temos que separar o tempo, tá? Separar, porque o serviço não vai acabar. Ruth 2,16. Ao contrário, quando estiverem colhendo, tire para ela, Boaz falou para os empregados, tire para ela algumas espigas dos feixes e deixe-nas cair para que ela as recolha e não a repreenda. Boaz deixou.
deixou ela livre, deixou ela na liberdade, e Boaz facilitou a vida dela. Às vezes, alguns homens facilitam quando tem interesse, e por outro lado, dificulta. Então nós temos que facilitar a vida da nossa esposa, porque se nós facilitar para ela, vai ser uma bênção para nós, irmãos. Concorda? Não é verdade? E olha que interessante, Ruth, ela fluiu com liberdade. Olha o texto, Ruth 2,17. Então, por conta disso, por retorno daquilo que Boaz fez, olha só, 2,17. Assim Ruth colheu na lavoura até o entardecer. Não foi pesado. Ela ficou até tarde, ela fez contente, feliz, e vai, né? E depois deu até filho, né? Pra vocês verem como foi tão abençoada. E aí, irmãos, uma coisa que eu quero falar pra vocês. Às vezes, a gente tá tão preocupado com o pelo que caiu em casa, que tá fora do lugar, e às vezes a gente tá achando defeito, porque nós não sabe o que tá acontecendo dentro de nós. Porque assim, na verdade, a maioria do problema não é esse o problema é outra coisa. Às vezes o problema tá dentro da gente, que a gente não tá bem resolvido. Às vezes nós estamos com um problema que a gente está querendo resolver algo. Então vamos lá, eu vou contratar uma empregada, resolver o problema da faxina. Aí vamos lá, nós vamos achar um outro problema. Daqui a pouco aí aquela luz que está amarela e a outra é branca. Opa, não tá legal aqui não, hein? Tem luz de cor diferente. Aí nós vamos achar defeito, tá? E às vezes o problema está dentro de nós. Irmãs, nós vamos ver agora também algumas características de Ruth, né? Uma mulher leal. E a primeira eu marquei aqui: ações inteligentes baseadas na escolha. Ruth, ela tinha tudo para voltar para a terra dela. Tinha tudo. Era muito mais fácil ela voltar para a cultura dela, ela já conhecia, para a casa dos pais, era tudo mais fácil. Só que ela escolheu ficar com Noemi. E quando ela fez essa escolha, ela sabia que essa escolha ia ser difícil, porque ela ia para uma terra que ela não conhecia Belém. Ela ia servir costumes que ela não conhecia. E aí ela teve o quê? Que se adaptar a essa escolha que ela fez. Agora eu quero perguntar para vocês, para nós mulheres. Nós escolhemos casar, não escolhemos? Alguém foi obrigado, o marido pegou e colocou uma arma aqui na cabeça e falou assim: casa comigo ou eu te mato. Alguém aqui? Não, né? Eu não fui, graças a Deus. Eu escolhi isso. Então, se eu escolhi, eu preciso fazer com que as minhas ações obedeçam às minhas escolhas. O que acontece? Orfa, ela foi por sentimento. E muitas vezes, nós mulheres, nós deixamos as nossas ações agir pelo sentimento. Então, acontece alguma coisa, pronto, aí é o fim. Pá! Aí a gente fica mal, aí a gente acaba falando coisas que não devem, a gente acaba machucando os nossos maridos, a gente acaba desonrando eles. Por quê? Porque nós tivemos ações baseadas nas nossas emoções. E tá errado. Nós precisamos exercitar as nossas ações a se comportar com as escolhas. Se eu sou uma mulher de Deus, as minhas escolhas têm que ser como uma mulher de Deus. Se eu sou uma mulher casada, as minhas escolhas têm que ser como uma mulher casada. E acabou. Gente, vocês já repararam que a gente reclama de tudo? Gente, a gente reclama de tudo. De tudo. Ó, vou dar um exemplo. Se o cara não faz nada em casa, o que a gente fala? Reclama. Porque é um mole, porque não me ajuda, porque não faz. Mas se ele faz, o que a gente faz? Reclama. Por quê? Porque não foi do meu jeito. Não foi do meu jeito. Porque tinha que ser do meu jeito. Queridas, nós não podemos ser assim. Nós precisamos aprender o elogio. Nós precisamos aprender a olhar. Tudo bem, não ficou do jeito que você queria, mas elogia, pelo menos fez. Sabe o que eu acho engraçado, gente? Olha só, quando namora, acha o máximo namorar com MacGyver.
Porque ele faz tudo, resolve tudo. De qualquer jeito, mas resolve. Aí fala o máximo. Nossa, porque meu namorado parece MacGyver. E sai assim, ó, contando pras amigas felizes da vida. Aí casa com o MacGyver. E aí esse MacGyver, aí ela descobre que o MacGyver é o quê? Gambiarrento. O que o MacGyver fazia, gente? Resolvia tudo na gambiarra, não é? Só que aí depois que casa, fala, nossa, porque esse homem só por Deus. Porque esse homem só faz gambiarra. Posso contar uma coisa pra vocês? Você me permite? O que vocês acham? Eu permito ou não permito? Então vai, né? Tem outro gente, jeito. olha só. A torneira do meu banheiro... Quem tem uma caneta aí? Deixa eu escrever aqui, ó, pra arrumar. A torneira do meu banheiro tava emperrada, sabe? Então, toda vez que ia abrir, era uma vida. Aí eu falei pro santo, né? Falei, amor, tá emperrada. Aí ele falou, não, pode deixar, eu vou arrumar. Aí ele foi lá arrumar. Deixa com o encanador. Deixa com o encanador, é. Lá em casa, o meu marido, ele é MacGyver. Gambiarrento. Os mais íntimos. Aí ele foi lá arrumar. E tentou tirar o negócio lá de cima. E tentou. Não conseguia porque tava com... Como que é o nome daquilo? Zinabre. Tava com zinabre em volta. Aí ele foi lá com martelo e... Vocês sabem o que aconteceu, não sabe? Quebrou a torneira. Mas resolveu, gente. Resolveu. Mas ele foi lá e resolveu. Não tá pingando, mas tá quebrada. Mas resolveu. Tá ótima a torneira. Tá funcionando, que é uma beleza. Tá funcionando, ninguém percebe. Ela sai água e fecha a torneira. Exatamente. Ó, eu sei que quebrou porque ela quebrou por dentro. Não dá pra ver por fora, né? Porque se ficasse por fora ficaria feio. E eu, como uma mulher detalhista, organizada, ia pegar no pé sim pra trocar. Por favor, explica. Glória a Deus, aleluia. Por dentro não dá pra ver, então ele resolveu. Eu falei, nossa, amor, ó, você é fera. Agora tem umas que falariam o quê? Nossa, mas você quebrou a torneira. Por que você fez com tanta força? Porque você pegou o martelo. E ficava falando. Gente, pra quê? Pra quê, irmãs? Nós precisamos ser mais leves. Vamos ser mais legais. Vamos se elogiar mais. Vamos, sabe, valorizar o marido que a gente tem. Vamos valorizar o homem que a gente tem. Glória a Deus. Ó, outra situação também, ó. Numa discussão, mulher não gosta de perder. E mulher é boa pra isso, gente. Imagina. Mulher é boa. A gente tira argumento não sei da onde. Depois que eu falo assim, tá ficando bom, hein, irmã? A gente tira argumento não sei da onde. Olha, parece até que é uma inspiração, não é de Deus. Porque as inspirações que a gente tem na hora da briga... Pra quê, irmãos? Sabe o que acontece? Sabe quem perde? O casamento. A gente não ganha. Sabe quem ganhou? O nosso orgulho, o nosso ego. E aí, eu vou contar algo pra vocês. Tem alguém lá na sala ouvindo tudo. Tem alguém lá na sala escutando tudo. Tem alguém lá na sala aprendendo tudo. Aí eu falo mal do meu marido, eu falo que ele é um incompetente, eu falo que ele é um vagabundo, eu acabo com meu marido. E sabe o que o meu filho está ouvindo? Nossa, meu pai é tudo isso. Ou ele vai acreditar nisso, porque às vezes a mãe ela tem esse poder de persuadir os filhos, né? Ou quando ele crescer, ele se revolta contra a mãe. Então, irmãs, nós precisamos ser mulheres sábias, nós precisamos ter as nossas ações inteligentes, nós não podemos deixar as nossas ações ser conduzidas pelos nossos sentimentos. E outra coisa aqui, ó, queridas, não fale o que você não quer viver. Na hora da raiva, a gente fala, a gente deixa a nossa boca ser usada por Satanás. Sabe por quê? Porque Satanás fica lá anotando, porque tudo aquilo que a gente fala, ele recolhe. E você sabia que nós geramos. Então, as palavras que nós falamos, elas geram. Então, não fale aquilo que você não quer viver. Quando está numa briga, numa discussão, fica quieta, irmãs. Fica quieta. Provérbios fala muito sobre a gente se calar. Que é melhor ficar calado.
fica quieto. Não dê argumento para Satanás ir contra você e a sua casa. Fica quieto, recua. Tá brigando? Fala assim, ó, vamos fazer o seguinte, vamos parar que agora daqui para frente só vai para trás. Vamos voltar daqui uns dias não, daqui umas horas, vamos esfriar nossa cabeça, porque não vai dar certo. Peça essa trégua, sabe? Passa por cima do orgulho. Gente, isso é orgulho, orgulho. Se a gente fizer isso, nós vamos estar dando arma a Satanás. E eu tenho certeza que ninguém aqui quer dar arma a Satanás. Irmãos, outro ponto que nós podemos aprender com Boaz é que ele era respeitador e ele não se aproveitou de Ruth. Olha o texto, Ruth 3, do 12 ao 14. Vou pegar mais o finalzinho. Boaz falou assim: deite-se aqui até que amanheça. Ela ficou deitada aos pés dele até o amanhecer, mas levantou-se antes de clarear para não ser reconhecida. Boaz aqui, ele não tocou nela na hora indevida. Irmãos, eu vou falar algo para vocês, eu quero que vocês entendam, tá? Com sabedoria. Eu coloquei aqui, ó. A mulher, ela vai reclamar muitas vezes que ela está cansada e com dor de cabeça. Vamos falar da parte sexual, não é? Tá? Mas vamos pensar de uma outra forma também. Eu escutei de um irmão falando isso aí, eu achei sábio da parte dele. É assim, ó. Irmãos, eu concordo que toda vez está cansado e dor de cabeça, né, tem que se conversar, porque não deve também se afastar por muito tempo. Porém, também o cara falar assim, não, vai ter que ser porque eu quero, né? Eu já vi história que o camarada falou assim, ó, vamos que eu quero. É assim, parece que a mulher é um bicho, e não é assim. Então nós, os homens, somos resgatador. Então, se ela está cansada e está com dor de cabeça, irmãos, vamos respeitar. Lógico, tá? Tem as suas exceções também, né? Vamos conversar. Falar, né, tal, aconteceu isso, aconteceu de novo, vamos procurar um médico e tal, tá? Nós temos que ser, os homens têm que ser respeitador. Outra coisa que eu quero citar, mulher, ela menstrua. E tem cara que não quer respeitar nem esse período da menstruação. A mulher é o vaso mais frágil. Ela tem que ser respeitada. Então, nessa época de menstruação, irmãos, ela não quer saber disso. Na Bíblia fala que quando a mulher está nesse período, o certo era colocar ela numa outra casa durante 7 dias. Seria bom, viu? E eu falo, né? Se eu tivesse uma outra casa, eu falo, Miriam, fica lá uns 7 dias, depois você volta com calma, né? Fica lá um período, né? Mas aí Deus fala assim, não, eu vou aprimorar você, sua paciência, né? O perdão, e assim vai. E aí não tem outra casa por conta disso, eu acredito que eu. Tá? Então eu falei para vocês sobre a parte sexual. Outro ponto que eu quero falar para vocês é que a mulher é o vaso mais frágil. Então, o ciclo do homem é diário, não sei quem sabe disso. Mas o homem, ele já acorda com a testosterona alta e sobe mais até na hora do almoço e depois começa a cair, mas termina no final do dia alta ainda. Então, o homem tem vigor, né, durante o dia. Por isso que algumas pessoas preferem fazer reunião mais na parte da tarde, porque o homem às vezes está muito cheio de testosterona, não está nem a fim de conversar cedo. E à tarde fica mais acessível, tá? Uma dica aí para as mulheres, né? Então cedo às vezes encher na cabeça não dá certo, tá? Agora, a mulher, o ciclo dela não é diário, é mensal. Então o ciclo dela é assim, ó. O homem, igual eu falei para vocês que é no dia, não. A mulher é vários dias lá embaixo, depois continua lá embaixo, não tô brincando. Aí oscila, né? Aí tem aqueles dias-chave, né? Os dias da glória, que você fala, agora vai, Deus, obrigado. Tudo mudou, tô vivendo, né, a lua de mel, glória a Deus. Mas não, né, irmãos? Aí é o ciclo do mês, irmão. Aí muda tudo de novo. Então, os dois são diferentes, tá? E o homem precisa saber disso, porque, né, como que faz? Então, o homem tem que ter esse respeito, essa paciência também. É até engraçado que você olha a testosterona, quando o homem faz o testosterona, dá alto, né? Às vezes dá 500, 700, 900, dá números altos. E a mulher vai fazer, dá 14, dá 20, dá 30.
e é o mesmo testosterona. Então é muita diferença, né? Nós perguntamos ao médico. Até a menina que perguntou, é a mesma coisa? É a mesma testosterona do homem? Ele falou, é. Então um dá 14 e outro dá 700. É muita diferença, tá? Outra coisa para os homens, uma dica, né? Fazer exame. Às vezes a mulher está muito cansada demais, tá com a ferritina baixa, né? Eu e a menina fizemos, meu deu 500, o dela deu 20. Então dá muita diferença, tá? Não tem sangue, né? Então precisa do quê? Dar uma ajustada, né? Entendeu, irmãos? Então a gente precisa também agir também nesse campo natural para deixar as coisas em ordem, tá? Vai lá, meu amor. Outra qualidade de Ruth é que ela teve uma lealdade silenciosa, uma fidelidade à sogra dela. Ela não saiu falando assim, eu sou fiel, eu sou fiel, eu sou leal, eu sou leal. Não. Ela teve a lealdade, a fidelidade dela pelas suas atitudes. E olha só, a palavra, assim, ó, Ruth, ela foi fiel à sogra. Eu nem vou chegar na sogra, porque falar do marido já é duro. Você dirá, se eu falar aqui para vocês, pra gente ser fiel à sogra, então vão sair correndo atrás de mim, né? Então vamos ficar só no marido. E olha só, a palavra fidelidade, ela carrega atributos. Não significa, fidelidade não é só não trair. Não, a palavra fidelidade, ela carrega em si atributos. Um dos atributos da palavra fidelidade é compromisso. Então, eu preciso ter compromisso com o meu esposo. Eu preciso ter compromisso com a minha casa. Compromisso é tanto na parte física, né? Como o Fernando até falou aqui da mulher que às vezes está cansada, mas eu tenho que ter compromisso também com ele, gente. Eu não posso deixar, né? Assim à vontade. Não, ele tem a testosterona alta. Então eu tenho que ser sábia, né? Não deixar o marido com fome, né? É, exatamente. Não todo amargo é doce, né? Pois é. E eu tenho os meus compromissos. Um outro compromisso é também eu não falar mal do meu marido. Tem gente, eu trabalho com mulher, né? Misericórdia. Senta numa sala para falar só casqueta o homem. E sabe o que eu acho engraçado? A gente vive numa geração em que os homens, infelizmente, eu não sei o porquê. Bom, eu até suspeito. Eles estão muito passivos. E a mulher, ao invés de ela ajudar o homem nessa passividade e falar, não, nós vamos trabalhar nessa passividade, ela pega, vai saindo, vai atropelando, fazendo tudo, se sobrecarregando, e aí sabe o que ela faz? Casqueta o homem, fala mal do homem, fala mal para todo mundo do marido dela. Pra quê? O que você ganha com isso? Nada, não ganha nada. E isso mostra que você não está tendo um compromisso com ele. Porque imagina só, você descobrir que a pessoa, né, o seu cônjuge, fala mal de você. Ah, irmãos, dói, né? Outro atributo também da fidelidade é a constância. Nós somos fiéis quando nós mantemos a nossa aliança, sabia? Quando a gente não fica agindo com ameaça. Irmãos, é muito ruim você viver numa casa em que uma mulher fica falando assim, ameaçando o tempo todo. Porque eu vou largar? Porque eu vou sumir? É terrível isso, principalmente para as crianças. As crianças, elas entendem tudo no literal. Elas não entendem como uma metáfora. Elas entendem tudo no literal. E aí, a criança cresce com insegurança, de abandono. Porque a minha mãe vai sumir. Ela não entende que você está falando isso, que você está cansada. Então, nós não podemos, nós temos que ter constância. E isso significa compromisso também. Outra coisa também que nós podemos ver da fidelidade de Ruth é que ela tinha sua reputação irrepreensível. Ela não tinha o que falarem dela. E a nossa reputação, irmãs? Como que é a nossa reputação? A nossa reputação é irrepreensível? Ou as pessoas, elas falam que a gente fica com conversinha? Vou falar uma coisa aqui, eu não sei se todos vão concordar, mas é o que eu penso. Irmãos, homem não tem amiga mulher. Mulher não tem amigo homem. O meu amigo homem é esse aqui, ó. O restante, as minhas amigas, eu tenho amigas. Amigos, é só ele.
E ele só me tem como amiga. Essa historinha, sabe? Ai, a minha amiga de serviço. Não cola. Não cola. Não é, não. Porque, gente, nós não podemos dar lado para Satanás. A Bíblia fala para a gente fugir da aparência do mal. Se eu ficar com conversinha, com coisinha, vai acabar dando ruim. Escuta o que eu tô falando. E a nossa reputação, ela tem que ser irrepreensível aonde nós formos. Porque, irmãos, vocês já pararam para pensar que nós carregamos uma bandeira? Além de eu carregar a bandeira do Fernando, porque eu sou Crepaldi, eu carrego o nome dele. Eu carrego a bandeira de Cristo. Eu carrego a bandeira de Cristo aonde eu tô. Eu não carrego a bandeira de Cristo a hora que eu tô aqui. Aqui não, aqui eu tô aqui para cultuar junto com vocês. Aqui nós estamos aqui para fazer festa juntos, todos juntos, para puxar o céu, sabe? Para clamar o céu. Desce, céu. Maranata, Maranata. A minha reputação é irrepreensível lá fora. A minha reputação é irrepreensível no meu trabalho, na minha rua, aonde eu vou no mercado. Gente, outra coisa. A nossa conduta, ela enaltece ou ela envergonha a minha família? A minha conduta, as minhas vestes, mulheres, elas enaltecem o meu marido ou elas envergonham ele? As minhas vestes, a minha maneira de se vestir, ela enaltece o meu Deus ou ela envergonha o meu Deus? Nós precisamos ter isso em mente. Nós temos esse compromisso. Nós somos mulheres fiéis. Amém? A nossa maneira de falar. Gente, tem mulher que fala palavrão. Viu? Já é feio o xingamento de gente do mundo. Quando você escuta isso, você fala, não, a irmã não está falando isso. Não, acho que eu estou ouvindo demais. Não pode, irmãos. Pelo amor de Deus, nós precisamos mudar. Nós carregamos uma bandeira. Nós carregamos a bandeira da família. Amém? Irmãos, um outro ponto a ser observado de Boaz é que ele proporcionou um lar seguro. Em Ruth 3:1, certo dia, Noemi, a sogra de Ruth, lhe disse: minha filha, tenho que procurar um lar seguro para o seu bem. Irmão, sabe essa história que as pessoas falam? Ah, eu sou casado com a minha esposa, a família não tem nada a ver com isso? Irmãos, não sei se vocês sabem, por que vocês acham que chama testemunha? O testemunho, os testemunhas, é para testemunhar algo que você está prometendo diante das pessoas e diante de Deus, diante da circunstância e tem o tempo, tá? Então tem a ver, sim, senhor, lógico que tem, porque conforme as nossas atitudes que nós tivermos, nós vamos o quê? Desonrar os parentes e vamos dar o quê? Legalidade para alguém que não é Deus, tá? Então, eu vou fazer uma pergunta para os homens. Como os parentes da sua esposa enxergam você como marido, como resgatador? Como os seus parentes enxergam você como marido, como resgatador? As testemunhas, como que elas enxergam você? Aí, você fala, você pode pensar, tá todo mundo errado e eu tô certo. Não tá, né, irmão? Então a palavra hoje é para a gente refletir, tá? Temos que refletir. Como que as pessoas estão enxergando? Quem eu, como marido, sou? Como que elas estão enxergando? Elas veem que a esposa está no lugar seguro? Tá? Para os maridos pensarem, opressão é coisa de ter em casa, de crente? Os maridos têm que ser mesmo opressor? Maridos que são narcisistas, que pensa que ele é um Deus, né? Que tudo em volta dele, que tudo roda em volta dele. Não está certo isso. Maus tratos é um absurdo. Relação a degrinir a imagem da esposa, joga ela para baixo do chão, tá? Outro erro que não tem nada a ver com resgatador, irmão, você não vai para o céu, tá? Não vai.
acaba com a emocional da esposa. Um outro ponto, você fala assim, ó, não, você não vai na família dela. Meu, virou prisioneira agora? Ela não pode visitar os pais? Por que não pode? Ah, porque lá são tudo drogado. E daí? Você não é um libertador? Vai lá. Ah, vai só a esposa lá. Você não vai nunca por quê? Porque você é muito bonzão? Não pode ir lá visitar a esposa? Não pode ir lá com a esposa junto? Vai lá junto. Ah, mas lá fica todo mundo me cutucando. Muda o negócio. Você é um libertador. Tem que acompanhar sua esposa. Tá? Se eu não fosse acompanhar minha esposa na casa do meu sogro, eu teria motivos de sobra. Um monte de motivo eu teria. Uma esposa já entrou no meio de nós dois, pra gente não se agredir. A pastora Alain tá dando risada. Meu sogro não foi no meu casamento. Meu sogro falou que todo mundo que é crente é bate. Sei que se alguém conhece a expressão, tá? Então eu teria motivo de sobra, tá? Para não me relacionar com ele. Eu já fui tocado de lá. Suma daqui. Você não vem falar de Deus aqui não. Você nunca mais aparece aqui. E aí? Irmãos, ele me trata muito bem. Já falou até para falar de Deus já lá, para orar. Até meu filho fala, papai, venha orar pelo meu vô. Meu filho falou esses dias. E aí, irmãos? Ser resgatador quando tá tudo bem é fácil. E na luta? Você pensa que foi fácil? Não foi fácil, não. Não foi fácil, não. Então nós temos que ser resgatador, irmãos. Tá? Outra coisa, a mulher, ela não sente segurança. Ela não consegue nem falar, ela se sente segura. Se você fala, você já dá um coice. Você coloca ela para baixo do chão, como eu falei. Ela não pode falar? Ela pode falar. A esposa tem que falar. Ela é auxiliadora. Mas ela fala. Tudo bem. Às vezes ela exagera, né? Até eu brinco com a Miriam. Falei, graças a Deus que ela é professora. Pelo menos fala bastante lá, fala mesmo. Mas tem que falar. Às vezes eu não ouço muito não, tá? Vou falar a verdade para vocês. Mas a esposa, ela tem que falar. Porque se ela não falar, ela está se omitindo. Então minha esposa, ela tem que falar. Tem que me ajudar. Não dar tanta cabeçada. Tá certo? Outro ponto que a Bíblia fala os homens têm que viver a vida comum do lar. Então, o marido fala assim, ó, eu gosto de pescar. Vamos lá, me acompanha. Ah, ela não gosta de me acompanhar em nada. Ou senão a mulher acompanha. E vai pescar. E vai andar de bug. E vai fazer rapel. Saltar de paraquedas. Né? Aí tá legal. Aí a mulher fala assim, vamos comigo na loja. Não quero ir na loja. Vamos comigo não sei aonde. Ah, não quero ir. Fica aqui um pouco em casa hoje. Não quero ficar aqui em casa. E a vida comum do lar, irmãos? Está na Bíblia. Vida comum do lar. Casou para deixar ela sozinha? Não casasse, ficar solteiro. Tá? Então o resgatador, ele tá junto. Outra qualidade de Noemi, ela teve um amor que suportou provações. Olha só, irmãos. Quando Ruth, ela decidiu ir com Noemi, ela não passava pela cabeça dela que ela ia encontrar o resgatador. Ela foi com Noemi sem expectativa de futuro. Ela foi com Noemi sem saber, sem expectativa que vai vir alguém lá de Belém. Não, ela foi e se entregou para Noemi apenas para servi-la. Nós vemos isso quando eles chegaram a Belém. Ela saiu lá para os campos e deixou Noemi em casa. Ela foi servir a sogra. E nós, mulheres, muitas vezes a gente não quer servir a nossa casa. A gente não quer servir os nossos maridos. Não estou nem falando de sogra, estou falando de marido. Irmãs, nós precisamos gostar de servir a nossa casa. Nós precisamos amar servir os nossos maridos. Amar servir a nossa casa. Sabe assim, aquela coisa... Fazer a comida que ele gosta, fazer algo que agrada, ter um lar agradável. Muitas vezes a gente não faz nada para ter um lar agradável. Pelo contrário, a gente só joga lá para baixo. E hoje em dia, sabe, eu vejo assim que tem muitos casais, eles falam muito em separação. Qualquer coisa, nossa, acontecer qualquer coisinha, não, vamos separar, que não tá dando certo, não tá dando certo, não tá dando certo. Viu? Até quando?
Até quando nós vamos ser assim? Nós precisamos ser pessoas que sirvam sem ter uma expectativa. Falar, mãe, viu, eu vou ser capacho? Não é ser capacho, irmã. É você servir. Se ele não te valorizar, você pode ter certeza que tem um Deus que está vendo. Que vai fazer justiça, porque nosso Deus é justo. Amém? Mais um ponto, último ponto, tá? De Boaz, como resgatador, que nós somos os homens, tem essa possibilidade de ser resgatador. Irmãos, agora vão mexer no escorpião, hein? Ah, pode mexer em tudo. Falou um monte, agora mexer no escorpião não, hein? Boaz, ele serviu Ruth com os seus bens. Os bens dele, irmãos, passou a ser de Ruth. Falar, não. Vocês acreditam que tem que ensinar isso na igreja? Ah, não é possível uma coisa dessa. Não é normal isso aí, não? Não passa a ser dos dois tudo, não? Mas vamos lá, então. Ruth 2,14. Na hora da refeição, Boaz lhe disse, venha cá, pega um pedaço de pão e molhe-o no vinagre. Quando ela se sentou junto aos ceifeiros, Boaz lhe ofereceu grãos torrados. Ela comeu até ficar satisfeita e ainda sobrou. Se uma pessoa fica satisfeita, irmãos, significa que ele está suprindo de tal forma que até sobrou, irmãos. Sinal que as coisas estão indo muito bem, que ela está se sentindo muito bem, que as coisas estão uma bênção de Deus. Agora, engraçado, eu estava lembrando até do nosso irmão missionário que mora na África. Pensamos até nisso aqui, ó. Tem gente que acha que mora na África. Aí você pode perguntar, por quê? Passa fome? Não. Porque lá na África, a mulher é a última a comer. Olha que vergonha, tem que falar disso. Irmãos, tem gente que a gente sabe, chega em casa, o marido chega esfomeado, come, se tranca pro quarto. Que é isso? Nem senta à mesa, nem come com a esposa, come tudo a mistura. Tem que falar disso mesmo. Não tá nem aí com a Ruth, gente. Gente, esfomeado, ó. Gente, a mulher ela tem preferência, o vaso mais frágil. Um outro ponto aqui, ó. O marido, ele fala assim, ó. Viu? E aí, você não pagou sua conta, não? Quem pagou sua conta? Tem conta separado? A conta não é dos dois, não? Não são casados? Estão divorciados, morando na mesma casa? Um outro ponto. Que eu falei para vocês. Boaz, tudo que era de Boaz, passou a ser de Ruth. Olha lá, irmãos. O seu salário, abençoado, resgatador, é da sua esposa. Por favor, fala aí para sua esposa aí. Vira para sua esposa. Fala aí assim, ó. O meu salário vai. Quero ver esse escorpião morrer hoje, em nome de Jesus. O meu salário é seu. Para esses abençoados que não sabem a regrinha, vocês não sabem a regrinha? Eu vou desenhar. Quando a gente não entende, precisa desenhar. Uma regrinha. Regrinha para os homens abençoados, para os resgatadores. Primeiro vem os filhos. Depois vem a esposa. Depois vem você, o resgatador. Ah, não é possível, não. É essa a regrinha, irmãos. Tem que saber isso. Irmãos, quem que veio primeiro? Foi Deus? Quem apareceu para nós? Deus ou Jesus? Jesus veio aqui na terra. Ele se fez presente aqui, ó. Quem apareceu primeiro? O Filho. E quando Jesus subiu, quem apareceu? Quem que tem que aparecer? A igreja tem que aparecer. Vocês têm que aparecer. A esposa tem que aparecer. E depois, o papai, irmãos. Pois Deus. Essa é a regrinha. Regrinha do resgatador. E a última qualidade de Ruth que nós vamos ver aqui, que a Ruth ela foi uma mulher submissa. Ai, falar de submissão. Em pleno século 21, né? É um desafio. Mas assim, ó, o que acontece? Nós não compreendemos a palavra submissão. Submissão é um papel, irmãs.
Nós precisamos ser submissa, é um papel. O que significa submissão? Vamos dividir a palavra submissão? Sub é abaixo, missão. Eu estou abaixo de uma missão. Só isso. Então, eu estar abaixo de uma missão é o meu papel. E qual é a missão que eu estou abaixo? A missão do meu marido. E sabe qual é a missão do meu marido? A missão de resgatador. A missão de remidor. A missão de governo. Por quê? Porque tem alguém acima dele. Ele não é o cabeça dos cabeças. Não. A Bíblia fala que Cristo é o cabeça do homem. E o homem é o cabeça de Cristo. E o homem é a cabeça da mulher. Então, ele vai prestar conta para Cristo. Jesus vai perguntar para ele. Jesus vai cobrar dele. E nós, irmãs, olha que bênção. Jesus não vai cobrar de mim. Ele vai cobrar dele. E eu vou fazer o quê? Eu vou ser submissa, vou estar debaixo dessa missão de resgatar a geração, de resgatar a futura geração. É só isso, eu vou estar submissa a isso, eu vou estar submissa a esse... Não é essa ordem, porque submissão não é quem manda quem pode e obedece quem tem juízo. Não é isso. Submissão é eu estar debaixo, eu estar ajudando ele, auxiliando ele a cumprir esse chamado dele, a cumprir esse chamado de governança segundo a governança de Cristo. É isso. E aí, irmãs, né? Eu listei aqui alguns pontos que quando eu não sou submissa, porque a gente acha que não ser submissa é ele falar, se eu quero tal coisa, eu falar, não vou. Isso é ser rebelde, gente. Vamos colocar as palavras certas, né? Não sou submissa quando eu não permito que o meu esposo toque nas minhas feridas. Tem mulher que tem ferida de estimação. Sabe aquela mulher que ama aquilo que ela passou, aquilo que ela viveu, ela nem quer ser curada, porque parece que aquilo sustenta ela, parece um verme, sabe? Que vai assim, que ela vai se alimentando daquilo. E aí a mulher, ela não deixa o homem ser o resgatador da vida dela. E aí com isso ela não é submissa, ela é uma mulher insubmissa. Eu sou insubmissa quando eu não me permito ser amada. Tem mulher que não se permite ser amada, ser cuidada, ser tocada. Não se permite. Por quê? Não pode deixar. Pode deixar que eu faça, pode deixar que eu vou, pode deixar. Eu sou a toda poderosa. Não, irmãs. Nós precisamos aprender a ser amadas, a ser cuidadas. Deixa ele te cuidar. Deixa ele cuidar da sua vida, deixa ele cuidar das suas emoções, deixa ele falar na sua vida. Ouça os conselhos do seu marido. Tem mulher que não ouve o marido. O marido fala uma coisa e fala, não entendi nada. Deixa ele falar na sua vida, deixa ele ser voz, deixa ele ser resgatador. Gente, eu entendo assim, que nem o Fer, ele é... A linguagem de amor do Fernando é toque físico. Eu não sou toque físico. Vocês podem reparar na hora da oferta. Eu dou risada. Nossa, ele traz oferta, ele sai cumprimentando todo mundo. Eu não, eu abaixo a cabeça e vou embora. Só que eu não gostava do toque físico. Só que eu aprendi a gostar. Então eu aprendi a deixar ele me tocar. Eu aprendi a ser abraçada, a ser cuidada, a ser amada por ele. E nós precisamos permitir isso. Sabe outra vez que eu não sou submissa? Quando eu não auxilio na missão. Aí você pode me falar assim, mas ele não me ouve. Para que eu vou falar? Para depois eu ser a chata? Mas irmã, quando você se cala, quando você fala assim, deixa ele fazer do jeito dele, a hora que a bomba estourar eu só falo assim, eu falei, não falei? Você está sendo insubmissa. Você não está cumprindo o seu chamado. O nosso chamado, gente, é de auxiliar, é de falar mesmo. Mas e se ele não ouvir? Se ele não ouvir, não é a responsabilidade sua. Aí ele vai o quê? Prestar conta com a cabeça dele. E você vai estar livre. Você, pelo menos a sua parte, você fez. Você orientou, você falou, você auxiliou. Se ele não ouviu, paciência. Né? E quando também nós não somos submissas, quando as distrações nos tiram da missão.
A mulher do século 21 é uma mulher que ela tá muito voltada às coisas da carreira, a ter algo assim, algo que alimente o ego dela, né? Até mesmo por conta das feridas, até mesmo por conta de tantas coisas que hoje em dia é propagado, nós achamos que o mais importante é a gente ser bem-sucedida. Irmãs, nós não podemos nos distrair, porque a nossa maior missão é a nossa casa. A nossa maior missão é a nossa família. A nossa maior missão é o nosso casamento. Eu posso sim ser bem-sucedida, não tem problema disso, mas eu não posso me perder nisso. Entendeu? Eu não posso me perder. Não é que eu não posso ser. Eu não posso me perder. Eu não posso deixar que isso me roube da minha missão. Que a minha missão é ser submissa ao meu marido. Amém? Irmãos, para concluir, para ajudar a gente a refletir nesse final, para concluir, uma pergunta para nós: que tipo de interferência temos sido para a nossa geração e para as pessoas? E a partir de hoje, se não temos sido um resgatador, os homens, nós podemos ser. E qual o modelo de casamento estamos exalando para as pessoas? Se o modelo for as prioridades terrenas, festas, somente isso, ou os bens, ou maus tratos, ou xingamentos, estamos gerando enfermidade e mortandade, como Elimeleque e Noemi geraram. Agora, se nós formos modelo como Boaz e Ruth, nós estamos gerando Obed. Obed significa o que serve, o que adora. Olha só o que eles geraram. Boaz, o resgatador, e Ruth, a antiga moabita, geraram servo do Senhor. Geraram um adorador. Seja modelo de Cristo para a sua família, seja modelo de Cristo para outras pessoas próximas de você. Essa é a mensagem que nós tínhamos do Senhor para as nossas vidas. Irmãos, por favor, se coloque de pé.